Programa Alô Litoral, e como nós havíamos prometido, Souza, aqui no início do programa, aqui no estúdio, mais uma vez, nessa quinta-feira, com o Dr. Álvaro Ernesto, né, que toda quinta-feira traz aqui uma palavra em relação à saúde e, claro, evidente, desmistificando curiosidades acerca dos diversos assuntos relacionados à saúde humana. Boa tarde, doutor Álvaro Ernesto. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Souza Grapiúna. Boa tarde, ouvintes da Litoral. Estamos mais uma vez aqui para essa prestação de serviços ao público. Bom, doutor Álvaro, eu vou começar a nossa entrevista falando aqui um pouquinho sobre a medicina. A medicina psicossomática não é, né, pelo menos até agora, uma especialidade médica. Na verdade, ela é uma postura. No caso, vocês veem, no caso, o ser humano de uma forma holística, ou seja, quem pratica, né, a medicina psicossomática vê o ser humano de uma forma holística e lida com ele na dimensão do biopsicossocial. Essa postura gera como consequência uma escuta mais apurada e mais extensa, personalizando, no caso, a relação médico-paciente, sem transferir totalmente para a tecnologia, né? No caso, o trabalho do médico enquanto artesão. O tratamento é mais causal do que sintomático. Abre as portas para ações terapêuticas múltiplas, como exemplo, a psicologia, mais a psicoterapia, mais a fisioterapia. Vamos falar isso de uma forma mais clara, para que as pessoas possam entender essa postura médica, essa postura do médico que trata o seu paciente através da medicina psicossomática. Em que momento o médico utiliza essa postura, doutor Álvaro? Pois é, Marcelo e ouvintes da Litoral. O médico forma-se em faculdades que não tem um modelo psicossomático, né? As faculdades formam médicos, como se diz, as fornadas. Uhum. E depois de concluído o curso, alguns escolhem especialidades, né? Escolhem campos da medicina cada vez mais especializados, ao ponto de hoje ter médico que só trata diabetes, Uhum. só trata doença do sono, né? Cirurgião da mão. Então, cada vez mais há subdivisões e subespecializações. Então, na hora que o cirurgião é o cirurgião de mão, ele não está vendo uma pessoa, ele está vendo uma mão. É comum em grandes hospitais de alta tecnologia você mostrar a paciente no leito, por exemplo, ali tem um fígado, ali tem um baço, ali tem um pulmão, ou seja, ali tem um doente. É dessa forma que o médico enxerga. Em grandes centros de alta tecnologia, Uhum. é assim, às vezes identifica o paciente pelo órgão, né, por um pedaço do corpo. Então você vê aí que é uma fragmentação tamanha ao ponto de despersonalizar. Você passa a ser um fígado. Você não é mais Marcelo, você é um fígado doente. Uhum. Aquele outro é um pulmão que está com efizema, o outro é uma pele que está com câncer, o fígado, o pulmão, o baço. Então, a alta tecnologia, né, que alimenta uma série de mudanças, porque é um comércio vigoroso, um dos mais rentáveis do mundo. Basta dizer que a indústria de medicamentos é a segunda, depois da automobilística de medicamentos. Então, influencia muito o comportamento do profissional. Mas há outras pessoas, outros profissionais que defendem o contrário, que não se perca a tecnologia, o avanço dos medicamentos, mas que não se despersonalize o paciente, não se trate ele pela doença, porque a doença pura é uma coisa, a doença na pessoa é outra. Cada pessoa se porta de uma determinada maneira em relação a uma mesma doença, né? A dor que é um sintoma, a dor é diferente em cada pessoa. Tanto é que o medicamento que é para uma pessoa, ele não serve para uma outra, né? Não, a doença é a mesma, mas o tratamento é diferente. O tratamento é diferente.
Uma determinada pessoa responde bem ao medicamento, o outro tem efeitos colaterais ao ponto de não poder usar. Né? O outro tem alergia àquele medicamento. O outro fica muito sonolento quando toma, enquanto o outro fica eufórico. Então, tratando o tratamento é precisa ser personalizado. É esse personalizado que a medicina psicossomática trata, ou ainda o senhor não chegou lá ainda em relação a É o personalizado, porque você vê, como eu lhe disse, a medicina psicossomática é uma postura. Uma postura ao acolher o paciente, né? Tem que ser um acolhimento onde ele se sinta à vontade. Você já imaginou, você entra no Hospital São Rafael Salvador, aquela parafernália, né, cheio de equipamentos, você fica uma pessoa que vai de uma cidadezinha do interior, de dentro da roça, completamente perdido. O cara joga ele dentro de uma máquina, ele sai do outro lado, enfim, manipulado como um número. Então, defende-se na medicina psicossomática, primeiro que você tem que tratar como pessoa. Tem que saber o nome, tem que saber a história, né, familiar, social, enfim. Depois que você entende aquela história, você vai fazer um tratamento também para aquela pessoa, não para aquela doença, mas para a doença naquela pessoa. Olha, baseado no que o senhor acaba de falar, eu me lembro aqui agora de uma reportagem, de uma denúncia que foi feita sobre o sistema público, acho que foi até fantástico, que fez essa denúncia falando do mau atendimento na rede pública de saúde. Claro, é evidente que não se precisa mais nem denunciar, porque a gente sabe que realmente é precário. Claro, é evidente que não é a sua totalidade, a gente sabe que tem médicos que tratam das pessoas com humanismo e que adotam a medicina psicossomática mesmo na saúde pública. Porém, eu te faço uma pergunta, dá para fazer medicina psicossomática em 40 segundos? A gente viu uma reportagem onde um médico olhou, a mulher estava com a dor na mão, né, e a câmera escondida mostrou que o médico atendeu lá em 30 segundos, ele olhou para a mão e receitou e liberou a pessoa. Quer dizer, de modo nenhum. Não tem condição. De modo nenhum. Né? Você vê que até o SUS estabelece como prazo de consulta mínimo de 15 minutos. No modelo da medicina psicossomática, o ideal era que se tivesse 30 minutos com cada paciente. 30 Agora, minutos? 30 minutos com cada paciente para uma só consulta, porque você vai fazer um levantamento da vida da pessoa. Né? Você vai entender aquela pessoa, suas relações sociais, suas angústias, como é a dinâmica da família dela, né? Por que ela não dorme de noite, o que é que passa naquela cabeça, qual a repercussão nos órgãos. Porque quando a gente fala medicina psicossomática, nós falamos, nenhuma doença é só da mente, nenhuma doença é só do físico. Há uma interação mente-físico que produz as doenças. Eu vou citar aqui algumas. Vitiligo, aquelas manchas brancas na pele, é uma doença classificada como psicossomática. Todas são, mas as mais evidentes, né? O vitiligo. Psoríase. A psoríase é classificada como uma doença psicossomática. A enxaqueca, as úlceras gástricas, a colite ulcerativa, a asma bronca. Sobre a asma bronca, eu vou lhe falar uma história interessante. Uma senhora de 45 anos me procurou em Salvador porque começou a cansar e a ter asma. E lá num determinado momento da consulta, né, quando ela saiu da emergência e foi para a consulta ambulatorial, que tem mais tempo, então eu perguntei a ela desde quando ela passou a ter asma. Há 5 anos, doutor. Há 5 anos ela passou a ter raiva que ela não tinha antes. Falei, e a senhora lembra exatamente a primeira crise como foi? Ela falou, olha, eu estava em casa, né, preparando o almoço, cozinhando, mas um dia muito atribulado, ela havia discutido com o marido, estava assim, no prestes de uma separação. Nisso, ela desceu do prédio, foi ao térreo do prédio e esqueceu a comida no fogo. Então, a comida no fogo virou fumaça, torrou a carne, virou fumaça e a casa encheu de fumaça. Então ela me disse, doutor, a partir do momento em que eu respirei, aspirei aquela fumaça, antes eu comecei a ficar com asma. E veio uma segunda pergunta, mas o que foi mais dolorido para a senhora? Foi perder a carne
Ou foi a raiva de toda aquela situação que estava acontecendo na minha vida? Exatamente. Ela disse, foi a raiva. A raiva. À medida que você descobre a causa, entendeu? Você já tratou uma boa parte da doença. O sintoma diminui mesmo. Ou seja, a asma dessa senhora foi causada por uma forte emoção que ela Uma teve. forte emoção, mas o subconsciente registrou a fumaça, porque o subconsciente, ele registra cheiro, ele registra cor, ele registra som. Não é à toa que você lembra de músicas da sua primeira infância, né? A música, você não lembra da letra, mas tocou a melodia, você... Já lembra. Né? E o plim-plim da Globo é porque é para que as crianças vão nascendo com aquele som na cabeça. Então, onde você bota plim-plim, é Globo. Então, são essas relações entre a mente e o corpo que existem e são provadas. Bom, então me cabe uma pergunta em relação à medicina psicossomática. É possível, ou o senhor acredita que na saúde pública, eu não digo os médicos, mas os governos, eles têm condição de adotar essa medicina psicossomática, ou tem alguém já adotando isso na rede pública? Eu tenho a impressão, Marcelo, que o modelo, né, da saúde da família é um modelo baseado na postura psicossomática. Acontece que, por incrível que pareça, o médico é quem menos segue esse modelo. Veja que os enfermeiros trabalham muito com acolhimento, humanização, entendeu? Porque ficam mais tempos dentro das unidades e tal. Então, o SUS sempre está estimulando o bom acolhimento, a boa humanização, que a equipe visite as casas, que se faça reuniões em grupo, que se faça palestra, né? Então, a gente se dá conta que o modelo já está escrito nas regras do SUS. Agora, que isso vai demorar muito tempo para que todos da equipe possam seguir o mesmo modelo, que é extremamente benéfico para o paciente. Mas, de qualquer forma, já é um começo, né? Já é um bom começo. As equipes de saúde da família são preparadas num modelo psicossomático, né? Num modelo que não valoriza só a doença, mas valoriza o ser humano. Que outro tipo de atitude, no caso, o médico poderia adotar, para ele mesmo poder adotar essa postura? Que conselho, eu digo isso, que conselho o senhor daria, porque na verdade o senhor já pratica isso, a gente já conhece, a gente sabe que os seus pacientes já são tratados dessa forma, mas assim, que conselho o senhor teria a dar aos colegas de profissão? Olha, eu posso mostrar aqui algumas coisas positivas em relação a essa postura. Por exemplo, Marcelo, para o administrador público, diminuiria em mais de 50% o custo com exames complementares. Por quê? Porque a correria do médico, a pressa do médico, faz com que ele transfira uma parte da consulta para os exames. De um modo geral, até de maneira inconsciente, o médico pede muito exame para encurtar a consulta. Se você faz uma consulta completa, se você faz uma consulta no tempo certo, investigativa, né, comunicativa, você chega ao diagnóstico. Os exames servem apenas para provar a sua hipótese, o que você está pensando. Mas não ele serve para um rastreamento. O que ocorre na verdade, na prática hoje em dia? É o próprio paciente que já vem com uma lista, como se fosse uma lista de supermercado, né? Como se ele fosse um açougue, ele vem com ali, não é só dele a responsabilidade, porque se o médico está com pressa, o paciente passa a comandar a consulta, já vem com a lista. Doutor, eu quero isso, eu quero eletrocardiograma, um raio-x, eu quero um bocado de exame, tudo que eu tenho direito. Ora, a boa consulta ensinada em todas as faculdades é totalmente diferente. Você vai investigar, você vai tocar, você vai palpar, você vai auscultar, você vai ouvir uma história inteira, vai formular uma hipótese diagnóstica e pede o exame apenas para comprovar o que você já acha que é. E o modelo foi invertido pela
correria. O SUS paga R$5 uma consulta, Marcelo. E quando essa consulta é para observação. Então, não há como você adequar um modelo desse, são as contradições do SUS, com a prática. Se cobra R$5 uma consulta e R$5 é o preço de uma cerveja, não pode o médico, no modelo SUS, praticar a boa medicina, a não ser que a formação dele já seja essa. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Álvaro. Nós estamos conversando aqui com o doutor Álvaro Ernesto sobre medicina psicossomática, ou seja, uma postura médica que ajuda, na verdade, o médico no momento em que ele está decifrando, né, as causas de uma determinada enfermidade no paciente. Eu pergunto ao senhor doutor Álvaro, a medicina psicossomática, ela evita o uso de medicamentos ou pode diminuir o uso de medicamentos? Pode diminuir sensivelmente. Na hora que você trabalha o psíquico da pessoa, porque a medicina psicossomática, na verdade, é o médico com fundamentos da psicanálise, da psicologia, né? É o médico que enxerga além da doença. Ele, por exemplo, ele requisita muito mais um psicólogo para uma terapia, requisita muito mais um fisioterapeuta, né? Porque você veja, como é que eu posso prometer que uma pessoa de 60 anos, depois com pequenos defeitos na coluna que todos nós temos, vai curar porque tomou diclofenaco? Não cura, o diclofenaco é sintomático, ele vai melhorar a dor, mas a melhora poderia ser com melhoria da postura, né? Fisioterapia, esporte adequado, mesma coisa. Se uma pessoa vive numa correria, não tem tempo para nada, é só o trabalho 24, tem gente que trabalha 18, 20 horas por dia, correndo uma coisa atrás da outra, aí tem infarto, úlcera péptica, todos vão morrer, é claro, num determinado tempo, mas aí pessoas jovens. Então, nessa pessoa, eu preciso mudar o modelo de vida. Mas não é com aconselhamento, porque ninguém muda o modelo de vida dos outros com aconselhamento. A pessoa tem que viver a experiência na terapia. Para poder mudar. Para poder mudar. Ok. Doutor Álvaro, eu estou bastante satisfeito com essas informações aqui em relação à medicina psicossomática. Eu tinha muita dúvida em relação, até porque já existe uma campanha da sua clínica aqui na própria emissora falando sobre medicina psicossomática, né, onde o senhor já falava, né, nessa gravação, que não é uma medicina, é uma postura médica. E agora, claro, evidente, eu acredito que as pessoas de casa entenderam melhor essa forma do médico abordar, né, o seu paciente, para que ele possa tirar do paciente o máximo de informação possível, para que ele, quando receitar um medicamento que seja realmente para aquela pessoa, com aquele organismo, com aquela forma. Claro, evidente, eu entendi aqui que o senhor deixou claro que vocês precisam entender a forma de vida, como vive essa pessoa, né? Quais são os seus medos, quais são suas angústias, o que veio a ocasionar determinada doença. Eu quero agradecer por essas informações e saber se há mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar sobre medicina psicossomática. Pois é, então a medicina psicossomática é uma medicina que vê o ser humano como um todo, né? Que pratica a humanização dos procedimentos e que, olha a diferença, Marcelo, que faz o paciente vivenciar o problema na consulta, né? Não é você descobrir com ele, você descobre junto com ele. Para encerrar, eu vou dar um exemplo aqui. Há uns 30 ou 40 anos atrás, o tratamento do infarto, quando a pessoa sobrevivia ao infarto, ela ficava uma outra pessoa. Que depois do infarto, ela tinha um período de repouso do trabalho de 6 meses, ela mudava a alimentação, ela mudava o horário de dormir, a família começava a ajudar, a interagir, ajudar aquela pessoa que estava doente do coração, infartada. Hoje não, o cara infartou, mete ele numa máquina ali, faz uma angiografia, depois passa um catéter por dentro da artéria, desentope, o cara pula do outro lado já na cadeira trabalhando. Imagine. Então não mudou
absolutamente nada na vida dele. Se ele fumava, continua fumando. Se ele comia só gordura, continua. Se ele era sedentário, continua. Porque ele não vivenciou o tratamento. Ele foi anestesiado ali, dopado um pouco, tal, com um tranquilizante potente. Passaram um fio ali, desentupiram a artéria e deram um tapa no traseiro dele e mandaram ele trabalhar. Pois é, são coisas, né, das histórias, né, e os fatos relacionados aí à medicina ao longo dos tempos. Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua presença conosco aqui mais uma vez. Aguardamos o senhor aqui na próxima quinta-feira, trazendo, claro, sempre mais um assunto voltado à medicina e também ao bem-estar das pessoas. Obrigado, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes da Litoral. Conversando